Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos para mais uma aula de transporte urbano, que é a professora Cristina Badini. Nós vamos nessa CIV 0141. Hoje nós vamos falar sobre tarifas. Eu iniciei essa aula mostrando esse gráfico, que ele é de 97, mas ele continua no mesmo formato, né? Algumas pesquisas da NTP já verificaram isso, né? O que ele mostra, esse gráfico, né? Que quem tem uma renda familiar mais baixa viaja menos no dia a dia, né? Então vocês veem aí que quem ganha pouco faz uma viagem e meia por dia, em média, né? E quem tem uma renda mais alta, aí está em dólar, né? Ela viaja cerca de 3 viagens por dia, né? Então, se a gente for pensar, é até normal. Normal não digo, mas é até possível de se analisar, né? Quem tem mais dinheiro vai para a academia, vai para o shopping, vai trabalhar, vai visitar um amigo, vai fazer N viagens. E quem tem menos recurso vai trabalhar e volta e olha lá, né? Então, é importante a gente notar isso para a gente poder analisar o impacto da tarifa do transporte coletivo na vida das pessoas. E também esse gráfico mostra o quanto as pessoas que têm mais recursos utilizam mais a cidade, né? As vias, as calçadas, do que quem tem menos recursos. Então, quando a gente fala em equidade, na equidade cidadã, esse gráfico mostra que realmente a cidade é mais utilizada por quem tem mais recursos. E agora na pandemia, né, tornou urgente, insustentável essa situação do transporte coletivo, que já vinha se deteriorando desde 2011, né? Mas ficou muito evidente com a pandemia, por quê? Porque esse modelo atual de gestão de transporte coletivo de passageiros, ele é insustentável, gente, e ele é ineficaz, porque só paga quem utiliza, né? E quem utiliza é quem tem menos renda, né? Então ele não satisfaz os passageiros, não gera receita adequada para o sistema, e aí o sistema vai se deteriorando, e ele cria desgastes contínuos para as empresas de ônibus e para o poder público, porque o poder público é quem gerencia o sistema, né? E a rigor, o que diz a Constituição é que o município é responsável pelo transporte coletivo. Ele que, através de licitação, ele passa para a empresa privada. Só que ainda fica com a responsabilidade para ele. E se o serviço está ruim, como a gente até já viu, né, vocês fizeram a pesquisa e os trabalhos, verificaram que não está bom, nem aqui, nem na maioria das cidades brasileiras. Então, com a crise sanitária se intensificando, diversos estados brasileiros já se encontram entubados, né? Mandando os últimos sinais de vida por meio de protestos, manifestações, paralisações e greves, né? Ele está, o sistema, né, num eminente colapso, isso Macapá e todas as cidades, né, brasileiras. Como que se dá o financiamento público do transporte coletivo, né? Então, em diversos países, os governos tiveram uma ação rápida de socorro aos sistemas com aporte de recursos públicos para que o serviço não paralisasse. Apenas o governo americano direcionou 25 bilhões de dólares para o transporte público. No Reino Unido, né, em Londres, recebeu 1,6 bilhão de libras, né? No Brasil nada foi feito, né? A NTU, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, solicitou 4 bilhões, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas o presidente vetou.
E a Frente Nacional de Prefeitos, que é quem está com a batata quente na mão, né, são os prefeitos, com o serviço piorando, e em muitas cidades, né, já se deu até um apagão, né, as empresas de ônibus entregaram o serviço. Então, a Frente Nacional de Prefeitos e o Fórum Nacional de Secretários solicitaram, agora já a solicitação é de 6 bilhões. E aí a gente está falando tudo isso para analisar como é composta, né, a tarifa de ônibus, né? Qual o peso que cada item tem no valor final da tarifa. O cálculo, na maioria das cidades, é feito através de uma planilha do GIPOT. Gente, o GIPOT ele já não existe mais, ele era um órgão federal, chamava GIPOT porque é o Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes. Esse GIPOT foi criado em 1965. Né? Essa é a capa aí essa imagem é a capa da planilha do GIPOT, que as cidades, a maioria delas, gente, sei lá, 85, 90% das cidades ainda utilizam o cálculo do GIPOT para dar o valor da tarifa. Normalmente, o cálculo é baseado numa planilha, né, da década de 90, do extinto GIPOT, é isso que eu já falei para vocês, e é um valor obtido através da divisão do custo médio por quilômetro, né, e pelo IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro. Resumidamente, os principais insumos que influenciam o custo do quilômetro são o combustível, os pneus, né, o veículo padrão, que é colocado no cálculo da planilha, os salários dos motoristas e cobradores, que é quase que a metade do cálculo, né, do valor, metade do valor, e os seguros. Muitos não sabem, mas o preço da tarifa já foi motivo de manifestações há 30 anos, né, que resultaram na criação do Vale Transporte. Né? O Vale Transporte, vocês sabem, né? O empregador paga uma parte da tarifa e o limite, né, do empregado é 6%. E foi isso que garantiu a estabilização dos preços do transporte público numa época na qual o país sofria fortemente com a inflação e que está retornando agora, né? Portanto, não é de hoje que esse assunto é tão polêmico. Quando se trata de transporte coletivo urbano, é comum parte das pessoas reivindicar itens de conforto, como ônibus novos, com ar-condicionado, Wi-Fi, enquanto outras dão prioridade a benefícios sociais, como gratuidades a partir dos 60 anos de idade, passe livre para estudantes ou até mesmo passagem grátis para algumas categorias profissionais. Se a gente for analisar a tarifa de muitas cidades, tem gratuidades para bombeiro, para polícia civil, para correios, né, trabalhadores dos correios. Então, nada contra, mas o problema é que quem paga esses benefícios todos é a pessoa que ganha, sei lá, 3 salários mínimos e está pagando a tarifa do ônibus. Quer dizer, não seria adequado que, né, olha, o idoso, quem paga é a Previdência, né? O passe livre é o Ministério da Educação. E assim, algumas têm renais crônicos, na maioria das cidades, renais crônicos têm isenção de tarifa. Será que não seria a saúde para pagar isso? Não o trabalhador que já é um trabalhador que usa o transporte público coletivo. Então, atualmente, a política do governo se concentra em diminuir as taxas sobre os insumos, a fim de evitar o aumento das tarifas, ou seja, cortando a própria carne, ao invés de combater os fatores que fazem o custo aumentar. Como, com a frota cada vez maior, as grandes cidades brasileiras hoje apresentam uma taxa de motorização equivalente à Europa nos anos 80, mas sem a mesma infraestrutura que tinha no velho continente. Consequentemente, cada dia são maiores os tempos que levamos para percorrer o mesmo trajeto. É o famoso congestionamento, né, gente? O ônibus, que transporta mais de 15,5 bilhões de passageiros por ano no país, também é refém do congestionamento. E qual o problema disso?
Quanto mais congestionadas as vias, menor a velocidade do ônibus e mais ônibus são necessários para atender a demanda com o mesmo intervalo em um e outro. A conta é lógica: mais ônibus, mais funcionários, mais custos. Hoje, estima-se que até 25% do custo das tarifas deve-se ao congestionamento. Portanto, medidas que visem dar prioridade ao ônibus e um serviço de qualidade, como o BRT, são de fundamental importância para conter a fuga de passageiros para os outros modais, pois isso ocasionará um aumento da tarifa, né? O mesmo percurso com menos passageiros pagando dá um aumento da tarifa, né? Aqui vocês têm uma imagem, né, do BRT, né? Um sistema que garante a qualidade de vida, né? São ônibus de alta capacidade, as tarifas pré-pagas, né? Olha, você paga a tarifa ao entrar ali na estação. Estações modernas, climatizadas, embarque em nível, corredores exclusivos para tirar o ônibus do congestionamento do automóvel. Então, ainda vamos ter um BRT em Macapá. Outro aspecto que não deve ser esquecido e pode erroneamente desaguar em interpretações falsas é como as tarifas são cobradas, né? Comparar tarifas unitárias dos vários sistemas sobre trilhos ou sobre pneus mesmo do mundo com uma tentativa de buscar uma justificativa para criticar o sistema do Brasil é no mínimo um equívoco ou pode-se até suspeitar de má-fé. Então, gente, as gratuidades nas cidades são diferentes, né? Os subsídios são diferentes, os passageiros transportados são diferentes, se a cidade tem ou não corredor de ônibus é uma coisa. Então não dá para você comparar tarifa de nenhuma cidade com a outra. Deve-se obrigatoriamente considerar o tipo de cobrança. As três principais. Por distância, né? Distância percorrida, como Hong Kong, Bangkok, Singapura, Sydney, Taipei, Delhi, Newcastle. Por zona, né? Zona que circula, como Londres, Madrid, Barcelona, e a chamada tarifação flat, que independe da distância ser percorrida pelo usuário. São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago, Paris, Berlim, Nova York, Lisboa, Nápoles, Buenos Aires, Toronto, Montreal. E aqui em Macapá também, né? A tarifa é única. No caso do transporte por ônibus do Brasil, seu encarecimento está nos engarrafamentos, como já falamos, né? Em São Paulo, a velocidade média do trânsito é de 13 km por hora. No final dos anos 80, era 27 km por hora. Resultado, o custo operacional dos ônibus mais do que duplicou. É uma questão lógica, né, gente? Aqui é uma imagem, né, com o custeio do transporte público na Europa, né? Então, para manter a qualidade e não onerar os usuários, os sistemas são subsidiados em muitos países na faixa de 50%. Imagina aqui, tarifa de quase R$ 4, imagina se R$ 2 fossem subsidiados, o usuário só pagaria R$ 2, né? Empresas também participam do rateio. Então, em vez aí a gente vê a receita tarifária, né, o que é pago pelo usuário, e em, sei lá, roxo, magenta, aí, é o transporte, o subsídio público. E em verde são as cidades, né, que têm outras receitas, né? Então a gente vê Praga, por exemplo, olha só, o usuário do ônibus paga só 26% do custo da tarifa. 74% é subsidiado, né? Em Turim, o usuário paga 32% e o restante, 68%, é subsídio. Em Madrid, 44% é da receita, é da tarifa, né? E 56% é subsídio. Em Berlim, 46% é da receita e 54% é subsídio. Em Copenhague é meio a meio
Em Amsterdã, 54% é tarifa, né, e 46% é subsídio. Olha, já em Estocolmo, 39% é receita, 42% é subsídio e 18% são outras receitas. Em Sevilha, 48%, 36% e 14%. Em Londres, 53%, 25% e 9%. E em Paris, 40% é receita tarifária, 20% é subsídio e 40% são outras receitas. Então vamos lá ver o que são essas outras receitas. Sendo o transporte público um direito de todo cidadão, não é novidade que grandes capitais da Europa ofereçam subsídios em suas tarifas. Em muitos países, há um sistema de financiamento do transporte público que, em linhas gerais, cobre entre 40% e 50% dos custos do sistema. De acordo com a EMTA, os subsídios variam, né, como nós já vimos, de cidade para cidade. Aí a gente já viu Praga, Turim, Madrid, Berlim, Copenhague no slide anterior. Olha, em Paris, a tarifa paga menos de 40% do custo total do sistema, que conta com recursos de fontes externas por meio da taxa de contribuição para o transporte, que é o famosíssimo Versement Transport, um imposto que incide sobre as empresas e tem como referencial o número de trabalhadores contratados. Assim, a empresa tem 100 trabalhadores contratados, ela paga uma determinada taxa, isso vai para um fundo e esse fundo custeia a tarifa das empresas. Na metrópole parisiense, além do imposto dos subsídios públicos e da receita tarifária, o financiamento do sistema conta com mais duas fontes de receita. A primeira delas, assim como acontece no metrô de São Paulo, é a receita proveniente de negócios, né? Publicidade, locação de espaços nos veículos e estações. Propaganda, né, gente? A segunda fonte é o valor recebido de um sistema semelhante ao Vale Transporte brasileiro, que é isso das empresas estarem pagando uma taxa. Esse é acho que até já passei para vocês, é uma campanha, né, que o MDT, né, o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte, fez, que é a tarifa cidadã. Então foi elaborada essa campanha por uma agência de publicidade e foi fornecida para várias cidades do Brasil. Quem quisesse podia pôr o nome da cidade e utilizar essas mídias. Então tem mídia, olha, são bottoms, são outdoors, né, indoors. Aí está mostrando esse daí quanto que o diesel ele afeta, né, o valor tarifário, né? Então ele quase que nessa época que foi feita, né, a campanha, ele tinha quase que dobrado nos últimos 3 anos. Às vezes o diesel aumenta mais até do que a gasolina. Vocês acompanhem sempre isso, né? E ele representava nessa época 25% do total da tarifa, né? Então, se o diesel tivesse uma redução de 50% no preço, né, significaria uma economia de 12% no preço da tarifa. Aí, sobre as gratuidades de idosos, pessoas com deficiências e passe escolar. Se essas gratuidades fossem financiadas, né, se esses benefícios não fossem pagos pelo usuário, hoje eles representam, na época, representavam 19% do valor da tarifa. E aqui, olha, de cada 100 brasileiros que vivem nas grandes cidades, 35 não podem pagar a tarifa do transporte público. O alto custo dos itens que compõem a tarifa restringe o direito constitucional de ir e vir, inibindo oportunidades de acesso ao trabalho, estudo e lazer. Transporte público com preço acessível e o Vale Transporte Social, destinado a famílias participantes dos programas sociais do governo, contribuirão
para o acesso de milhões de passageiros ao transporte público. Assim como a cesta básica, né, que agora até tem um outro nome, se também deveria ter esse passe desempregado, né, para que as pessoas até pudessem procurar trabalho fora do seu bairro, né, fora do seu caminhar. E a questão da inclusão social, né? Os tributos afetam cerca de 18% no valor da tarifa. Então, se a gente for verificar, né, se a tarifa, olha, para cada real que você paga, 12 centavos seriam para o valor do diesel, 19 para passe estudantil e gratuidades e 18 para tributos e encargos. Então aí, bus door, né, mídia para ser colocada no ônibus, sua passagem pode ser reduzida com menos tributos, custeios das gratuidades e um preço justo do diesel. Quase metade do preço da passagem que você paga é para custear gratuidades e tributos. E aí, explicando bem essa questão que nós já colocamos. Seu transporte precisa ser mais barato. É claro, né, gente, que a gente quer um transporte bom e barato. Não precisa ser, não pode ser barato e ruim, como vocês viram nas pesquisas que vocês fizeram. Tarifa cidadã é inclusão social. E essas propostas do MDT, que nós já vimos em aula anterior, só para vocês recordarem, é justiça social, justiça tributária, investimento para baratear e dar acessibilidade e eficiência e qualidade operacional. Agora, uma grande bandeira do MDT é esse Sistema Único de Mobilidade, que é uma espécie de SUS, né, para o transporte, né, onde você teria vários investimentos, né, criaria um fundo, poderia ter até um valor, 5 centavos no álcool e na gasolina. Esse custo já praticamente, se a gente aplicasse em Macapá, por exemplo, ele cobriria quase que totalmente o custo do transporte coletivo na cidade. E aqui está a Associação Nacional de Transporte Público, né? A ANTP elaborou uma metodologia que ela é praticamente complementar, né? É uma atualização da planilha do GEPOD. Aí em cima está a imagem do Ailton Brasiliense, que é o presidente da ANTP. Eu vou até verificar se ele pode participar de alguma aula nossa. A ANTP é uma associação nacional que agrega empresas de ônibus, fabricantes de ônibus, secretários de transporte, universidades. Ela tem um congresso a cada 2 anos, agora com a pandemia não teve, e ela também tem um fórum que ela coordena, que é o Fórum de Secretários de Transportes do Brasil todo, né? Então, eu já falei, né, que o cálculo utilizado é pela planilha do GEPOD, que foi elaborada em 83, e com essa desatualização e desconsideração de vários itens que a compõem, atualmente a necessidade real da operação do serviço, a ANTP elaborou uma metodologia que contempla as deficiências dessa planilha que era de 83. A nova metodologia deu transparência que a sociedade sempre exigiu do setor, com informação precisa e detalhada sobre 36 itens e o impacto de cada um deles para o custo total do serviço. Essa é uma fala do Ailton Brasiliense. A planilha inova ao especificar a forma de remuneração do concessionário, né, a remuneração pela prestação do serviço, que não estava explícito na metodologia antiga. O método permite ainda a definição de matriz de risco para os contratos de concessão do setor, definindo critérios objetivos para o cálculo
de fatores externos que interferem na operação do serviço. Essa é a cartilha aí, né, dos custos do serviço de transporte, com todo o método de cálculo que está na internet. Essa metodologia foi apresentada em São Paulo, né, e foi fruto de 4 anos de um trabalho técnico, com a participação da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que é a ANTU. A metodologia, né, para a NTP, o documento é prático, pois esclarece os custos para os usuários e beneficia os municípios que terão facilidade para usar a planilha nos processos licitatórios. Porque vocês sabem, gente, quando você lança uma licitação para o transporte público, você tem que colocar a planilha lá, né? E nas negociações dos contratos de concessão, né? E praticamente nas cidades, né, sempre tem essa solicitação por parte das empresas de atualização da tarifa. As formulações matemáticas empregadas no documento são aplicáveis a qualquer situação, desde que os municípios tenham os dados e informações necessárias para os cálculos. Isso é óbvio, né, gente? Em qualquer planilha, se você coloca um dado que não corresponde à realidade, o cálculo vai ser incorreto, né? Para os municípios que não tenham equipes técnicas com experiência no cálculo tarifário, o novo documento traz valores de referência para todos os parâmetros de custo constantes nas formas. Para facilitar a utilização da planilha, será disponibilizada uma publicação. Foi já disponibilizada, né? São 2 volumes com o método de cálculo da nova planilha e instruções práticas para o uso. Esse método de cálculo vai ao encontro das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que a gente já estudou, né? Lei 12.587/12. Entre elas está a separação da remuneração dos serviços prestados pelo operador da tarifa pública, estabelecida pelo poder público a ser paga pelo usuário. Então, uma coisa é o que o empresário recebe pelo serviço, a outra coisa é a tarifa. Então, se a gente separa uma coisa da outra, você pode... É claro que se esse valor, né, não corresponde um ao outro, você vai ter que ou subsidiar ou ter outras fontes de recursos, né? Além disso, a nova planilha possibilita contemplar as necessidades que os órgãos gestores levantaram antecipadamente junto à comunidade local. Esse item também faz parte da Lei de Mobilidade Urbana, que garante a participação da sociedade mediante as ouvidorias do órgão gestor do transporte público. Então, aí vocês têm o link, né, desse novo cálculo. Bom, como conclusão, né, a gente pode ter que a situação do transporte coletivo no Brasil é crítica. Esforços imediatos já foram iniciados para evitar esse agravamento, né, que eu já falei, a Frente Nacional de Prefeitos, a NTP e a NTU, vem solicitando recursos para poder suprir essa etapa difícil, né, que já vinha ocorrendo, mas com a pandemia piorou, né? E investimento em infraestrutura deve ser constantes e ampliados. Como eu falei, né, investir em corredores de ônibus e melhores abrigos é fundamental. Mas também é essencial buscar eficiência nos investimentos. Não adianta aplicar e depois não fiscalizar o serviço, que aí a gente vai ter uma piora, né, um transporte ruim. Quando o país vislumbra a volta à normalidade com o avanço da vacinação, algumas decisões precisam ser tomadas para o novo momento que se anuncia. E a pandemia só reforçou a urgência para o fim de um transporte público caro e ineficiente. Agora é a hora de se adequar ao novo modelo de serviço que a sociedade quer para atender às reais necessidades de deslocamento nas cidades. E aí vem umas perguntas, uns questionamentos para vocês pensarem, né? Ônibus é transporte público ou transporte coletivo? Quantas pessoas podem ser transportadas por um ônibus? Vamos atrás desse cálculo. Porque os ônibus estão sempre lotados? Uma fila de ônibus esperando para parar no ponto significa um bom serviço? Para o passageiro, o melhor é ter mais ônibus na linha?
É melhor operar com ônibus articulados ou micro-ônibus? Ou com monotrilho ou metrô? Os ônibus devem passar na porta de cada casa, né? Corredores de ônibus são bons ou ruins? Mas afinal, o que é um corredor de ônibus? Quantas pessoas são necessárias para dirigir um ônibus? Claro, né? É uma pessoa por ônibus, mas se a gente opera 19 horas, né, ou 21 horas por dia, quantas pessoas são necessárias para dirigir essa linha de ônibus? Qual a tarifa de transporte coletivo em Macapá? É cara ou é barata? Quem paga o desconto dos estudantes e dos idosos? Quem se beneficia do transporte público? Quem é responsável por pagar as empresas de ônibus? Por que a tarifa de Macapá é diferente da região metropolitana? Se o transporte é público, por que é operado por empresa privada? Transporte público urbano é um problema municipal, metropolitano, estadual ou federal? Isso, gente, são questões para vocês irem pensando. Então, por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima.